para nossa listinha. Acho que é essa aqui. Beleza. Vamos fazer até o 40 aí. Tirando todas as dúvidas, com calma, tal. Dá para enxergar bem aí? Ficou grande, ó. Deixa eu diminuir, né? Porque ficou grande, mas cortou. Aí, dá para ver, não dá? Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar 175. Vamos ver. Aí ficou melhor ainda, né? Beleza, vamos lá. Frase 1. Conversavam, não, conservaram-se as provas. E aí? Sintética? Passiva Eu sintética? coloquei C. Eu Coloquei também. Sintética, né? sintética. Isso, Eu acho claro. que Por que você você tem sabe que é sintética? Quem conserva, conserva alguma coisa. Agora, eu vou passar um macete para vocês, só que aí você não pode pensar assim, por que você não falou esse macete antes? Não, porque você tem que ter uma base teórica primeiro para poder aplicar o macete, né? Não é assim, só aprende o macete e vai para a prova. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Toda vez que você conseguir fazer a volta, ó, conservaram-se as provas. Eu posso dizer que as provas Foram conservados. foram conservadas. Toda vez que você consegue fazer essa conversão da sintética para a analítica e fica legal, é sintética. Esse C é partícula passivadora. Beleza? E quanto à concordância, tá certo, ó. Tá no plural. Tem alguém que chegou. Está no plural, não é? Ó, provas, plural, certo? Conservaram, plural também. Beleza? Tranquilo? Número 2. Agora mudou um pouquinho. As provas foram conservadas. E aí? B. B de bola. B de bola. O que ficou faltando nessa frase? Quem é capaz de me dizer aí? Tá faltando alguma coisa aí. Vou até dar a colher de chá. Beleza, vocês acertaram. É voz passiva analítica, certo? Certo. Beleza. E aí? Mas ela só é analítica porque as provas usou o verbo, né, usou foram Tem aquela conservadas. construção. Isso, tem a construção que a gente está memorizado, né? Que é o ser mais o particípio, né? Uhum. Beleza, mas qual elemento que está faltando? Está faltando um elemento. Tem sujeito? Quem é que foi conservado? As provas. Tem sujeito. O que está faltando aí? Comprimento? Não. Não, comprimento é conservados, né? Exatos. Vamos lá, vou fazer um quadro aqui. O que você tem que lembrar da voz passiva? Principalmente os dois tipos, né? Depois a gente vai ver a voz pronominal, mas não fica aperreado com isso, não, porque é a última coisa, tá? Mas basicamente você tem que saber distinguir a voz passiva analítica da sintética, não é isso? As duas têm características. Quais são as características, né, que você tem que memorizar da analítica? O ser mais um particípio, certo? Essa é a estrutura que vai aparecer. Não é isso? E aí, dentro dessa estrutura, vai aparecer um sujeito, só que é um sujeito paciente, né? E vai aparecer alguém aí também, que vocês não me falaram até agora. No Agente da sintético. passiva. Beleza. Eu acho. Quem que falou aí? Eu. Eu quem? Luana. Eu não consegui achar. As que tinha de agente da passiva, eu não consegui achar, não. Não entendi esse agente da passiva aí. Não, também nessa não. primeira frase não tem. Sim. Mas tô falando quando chegar nele, eu não sei. Tá, vamos lá. Vamos pegar essa mesma frase aí. Talvez pode ser a dúvida de mais alguém. Então, outra frase. Vamos pegar do bolo. Ana fez o bolo. Certo? Que voz é essa? Ativa. Ativa. Voz ativa. Tá. Quero converter na voz passiva. O bolo O foi bolo feito. foi feito por Ana.
Beleza. Quem é que foi feito? O bolo. Aliás, né? Quem é que foi feito? Não tem como fazer outra pergunta. O bolo, você já sabe que é o quê? Sujeito. Só que é um sujeito ativo? Paciente. Não é um sujeito ativo, concorda comigo? Paciente. Porque ele é quem sofre a ação. Paciente. Então, Ana não é mais sujeito. E A também gente não pode ser classificado como objeto. Aqui na voz ativa, ó, Ana fez o bolo, sujeito, verbo e complemento. Que tipo de complemento é ali? O bolo é que tipo de complemento na voz ativa? Direto. Objeto direto. Por que é objeto direto? Porque tem o bolo, né? Não tem preposição ali. Ana fez de bolo? Não, Ana fez o bolo. Certo? Quem faz alguma coisa. Só que essa questão de objeto direto, objeto indireto, só aparece na voz ativa. Na voz passiva, não tem objeto direto, nem objeto, piorou, indireto. Né? O que aparece, né, na voz passiva? O agente da passiva. Então, Ana não é o objeto, Ana é o agente da passiva. Beleza? Entendeu? Então tá. Só que nessa frase aqui, falta o agente da passiva, não falta? Ó, as provas foram conservadas. Por quem? Por alguém. Fala. Pelo diretor? Pelo guarda-provas? Não tem. Mas não é o fato de não aparecer que descaracteriza a voz passiva, tá? Continua sendo voz passiva. Por alguma circunstância, foi oculto ou, muitas vezes, pode ser que não queira se revelar esse sujeito, tá? Mas não tem problema. Apareceu o ser mais o particípio, ó, verbo ser, e ó, o particípio aqui, voz passiva analítica. Beleza? Tranquilo? Alguém não entendeu essa parte aí? Pode falar. Tá, vamos lá. 3. Não se discutiram as reformas. O que vocês marcaram? B de bola. B de bola? Passiva analítica? Uhum. Não, que mais peraí. marcou? Não. Eu marquei coloquei reflexiva. reflexivo. D de dado. É D de dado. Reflexiva? Uhum. Eu tinha marcado ativa, depois mudou na lista. Meu Deus, essa deu vários... Ó, eu coloquei B, depois Presta coloquei... atenção. Desconsidera tudo que vocês me falaram, releiam e veja se você consegue fazer aquela voltinha. Não se discutir as reformas. A reforma, ixi, não deu. Então não é passiva analítica. Não deu certo? Não. Não É sei. reflexiva, porque tem lá. Tá, ó, mas olha só, não se reflexiva... Não, dá para os dois também. Tá, Reflexiva, mas mas é do contrário. Mas dá para colocar, as reformas não foram discutidas. Ô, Yuri, Pode falar. ela tá na voz ativa, porque dá para fazer essa volta, né? Mas aí, se der para fazer a volta, é passiva passiva. sintética. Dá para fazer, sim. Não foram discutidas as reformas. Isso. As reformas, Não foram discutidas. se eu consigo fazer a volta, é passiva sintética, Por que sintético? tá? Mas o que aconteceu aqui, ó? Aconteceu um fenômeno que vocês vão ver na colocação pronominal, tá? Olha só, o que aconteceu? Por que marcar sintético? Vou colocar assim, ó. Não. Como que é a frase lá? Não Eles discutiram as reformas. discutiram se as reformas. Na realidade, não tem esse ser. Não, calma, eu estou mexendo na frase. Por isso que nós se perdemos. Não se discutiram as reformas. Tá, vamos lá. Se a frase não tivesse esse não, discutiram-se as reformas. Ia ser sintético. Não, é fácil de ver, né? As reformas são discutidas, não é? Sim. Ou foram discutidas? Se discutiram-se as reformas foram discutidas. Opa, você já detecta
E esse C é o quê? PA, partícula passivadora. Então, o que eu tenho aqui? Uma voz passiva. Sintética. Voz passiva sintética. Tá? É só pegar o S do C. Né? Se o C é PA, você tem sintética. Se o C é PA, você tem sintética. Então, olha só. Discutiram-se as reformas. Beleza, tranquilo. Tá? O que vai acontecer aqui? Nada demais. Não. Só que aí, o que acontece? Esse pronomezinho aqui que fica ao redor do verbo, tá? Ele fica flutuando ali, ó. Ele fica flutuando. Por quê? Ora ele aparece na frente do verbo, ora ele aparece atrás do verbo. E o que provoca esse deslocamento desse C que está na frente do verbo para trás do verbo? São palavras negativas. Palavras com carga semântica negativas atraem pronomes. Então, a construção correta, quando você coloca o não, é não se discutiram as reformas. As reformas não foram discutidas. Ou foram, e o particípio é o verbo ser e o particípio aparecendo. E outra, fiquei na dúvida da volta, não consegui aplicar a volta. Vamos pensar. Quem discute Alguma coisa. alguma coisa, verbo transitivo direto. Tá? Então, só pode ser um PA, e esse C só pode ser PA. E outra coisa que você tem que ficar muito atento. Se esse C fosse índice de indeterminação do sujeito, esse verbo tinha que estar aqui em qual tempo verbal? Aliás, qual tempo não? Em qual pessoa? Terceira. Terceira Do plural ou do singular? Ou do do singular. plural. Aí você vai falar assim, tá, mas aí ainda mesmo assim eu ficaria na dúvida. Por quê? Ele discutiu ou eles discutiram. Você ainda ficaria na dúvida, né? Você ainda poderia ficar na dúvida. Mas o que te salva é a regência. É verbo transitivo direto, não tem como, tá? Ser outra coisa a não ser... você tem que memorizar isso aqui, ó. VTD mais C é igual a PA. Se tem PA, tem sintética. Essa estrutura tem que estar bem influente na sua cabeça. VTD mais C é PA. Se tem PA, é sintético. Tá? E outra coisa que denuncia aí, a concordância, né? A concordância ali, você vê que tem concordância e tal. Então, outra. Não tem como ser ativa ali, porque as reformas não estão discutindo nada. Concorda comigo? E também não pode ser reflexiva. Tá? Porque não são as reformas que estão discutindo entre elas. Então, você só ficaria na dúvida mesmo de uma passiva analítica e uma passiva sintética. Mas esse C aí é sintético, beleza? Sim. Tranquilo? 4. Alguém ficou com dúvida aí? Pode falar. Não? Tranquilo? Posso continuar? As reformas não foram discutidas. Tá. Coloquei A. Eu coloquei a B de bola. Tá, vamos lá. Qual é a primeira preocupação que você tem que ter ao analisar uma frase? Tem o C? Tem C aqui? Não. Então, não há que se falar em passiva sintética. Se não tem o C, não tem como falar em passiva sintética. Nem reflexivo. Nem O reflexivo. C também aparece mais na reflexiva. Então, você vai ficar na dúvida de uma passiva analítica e de uma forma ativa. Olha a estrutura que está aparecendo. Verbo ser e particípio foram discutidas. As reformas não foram discutidas. O que faltou aqui? O agente da passiva. Mas não tem problema. É passiva analítica. Entendeu? Porque não são as reformas que discutem. As reformas não são ou não foram discutidas. Elas é que estão sofrendo a ação. E ó, a estrutura aqui está bem evidente, foram discutidas. Né? Sim. Agora, 5. Roubaram meu carro. Agora eu coloquei A. Espero que É a seja. letra A.
Não Tudo tem, letra A. não tem a partícula C. Tem partícula C aí? Não, não Não. tem. Não Então tem. está fora passiva sintética. Também não dá a ideia de reflexão, de praticar e sofrer a ação ao mesmo tempo. Você ficaria na dúvida da ativa e da passiva. Como que você tira essa dúvida? Você não enxerga aquela estrutura do verbo ser e participe. Primeiro que nem está no particípio o verbo aí. Se não tem verbo no particípio, né? E outra, roubaram o meu carro. Beleza. Qual que é o sujeito? É o, É o, é o meu carro. Meu E aí? carro. Tipo de sujeito. Vamos revisar tipo de sujeito. Que tipo de sujeito é aí? Vai ser o sujeito indeterminado? Muito bem, vai ser o sujeito indeterminado. Por quê? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, nós temos um sujeito indeterminado. Beleza? Roubaram meu carro. Quem? Eu não sei. Tem sujeito? Tem, mas esse sujeito está indeterminado. Aí você vai falar, mas eu posso falar, eles roubaram meu carro. Aí eu posso falar que é um sujeito oculto. Não. Oculto são para primeira e segunda pessoa. Surgiu terceira pessoa na parada, índice de sujeito indeterminado. Mas é o mesmo princípio do índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Tranquilo, né? É voz ativa, fácil, ao extremo essa aqui. 6. O professor leu o livro. Também coloquei ativa. Ativa. Ativa, né? Ativa com força. E é o professor que está praticando a ação. Ele é um sujeito ativo. Foi ele que leu o livro. Quem está sofrendo a ação aqui é quem? O livro. O livro. Né? Então, e outra, você consegue enxergar particípio aí? Não. O professor leu o livro? Não, né? Tá no pretérito. Que tipo de pretérito é esse aí? Leu? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Muito bem. 7. O livro foi lido pelo professor. Você vê que Passiva analítica, né? Passiva passiva analítica. analítica com força. Você vê que muda. Olha só a diferença. O professor leu o livro. Até por isso que a gente tem uma preferência por escrever mais na ativa, porque além de ficar curto, né? Você vê que é evidente, é estranho a hora que você lê algo que está na voz passiva. O livro foi lido pelo professor. Olha o que apareceu. 2 verbos. Apareceu a locução verbal. Sim. Foi lido. Verbo ser mais particípio. Né? Passiva analítica. Beleza? 8. Entregaram-se os prêmios aos alunos. Agora calma. Calma. Apareceu o C? Apareceu. Qual que é a primeira providência que você vai fazer? Tentar transformar isso numa passiva analítica. Vê se você consegue. Os prêmios foram entregues aos alunos? Os prêmios foram entregues aos alunos. Vamos criar um agente da passiva aí, ó. Os prêmios foram entregues aos alunos pelo reitor, pelo diretor. Criei um agente da passiva só para fazer essa conversão da passiva sintética para analítica, né? Deu certo? Deu. Então, se eu consigo fazer o processo inverso, ó, os prêmios, os prêmios, né, foram entregues aos alunos por alguém. Beleza, você já sabe que é passiva sintética. Mas não compreendi muito bem essa volta. Então, se você não compreendeu bem a volta, o que você tem que pensar? Na regência do verbo entregar. Aqui, essa frase foi até boa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Lembra do verbo transitivo direto e indireto, Cris, que você ficou na dúvida? Ontem, que você ficou na dúvida, não. Você me fez uma pergunta sobre isso. Agora é a hora da gente esclarecer ele aqui, ó. Quem entrega... Vamos analisar essa frase. Deixa eu colocar no 28, não, vou aumentar. 48, isso. Mas, vamos lá. Deixar essa frase aqui quietinha por enquanto e vamos criar uma nova frase na voz ativa. Vamos colocar assim, ó. O diretor entregou a medalha aos
jogadores. Pode ser? Para não ficar igual. Olha que legal a regência desse verbo entregar. Vamos analisar a regência. Vamos fazer uma análise sintática completa dessa frase? Vamos lá. Se eu quero fazer a análise sintática, esquece um pouquinho aí voz ativa, voz passiva. Eu vou fazer uma análise sintática dessa frase. Qual o primeiro elemento que eu tenho que procurar? Verbo. Procura o verbo. Dessa frase, o diretor entregou a medalha aos jogadores, qual é o verbo? Entregou. Entregou. Tá. Quem é que entregou? O diretor. O diretor. Então, já nasceu aqui meu sujeito. Já sei quem é o sujeito da frase. Ele é um sujeito, só para a gente pensar um pouquinho, refletir. Ele é um sujeito que está praticando ou está sofrendo a ação? Praticando. Praticando. Então, já é indício que isso aqui é uma voz ativa, né? Mas beleza. Não estou preocupado com isso. Eu quero só identificar os elementos. Beleza. Tá. Sujeito. E eu vi que ele é um sujeito ativo. Esse verbo aqui ele vai ter uma transitividade, não é? Há uma possibilidade dele ter uma transitividade. E o que é o fato dele ter uma transitividade? É que ele precisa de complemento, né? Porque, vamos supor, você chega, né? Eu chego em casa e digo para a Jéssica, eu falo, olha, fulano entregou. É óbvio que ela vai me perguntar, entregou o quê? Para quem? Né? Então, é um verbo que precisa de complemento, ou seja, é um verbo que tem transitividade. Então, transitividade é precisar de complemento para ter o sentido completo. Tá? E, nesse caso, quem entrega algo a alguém. Entrega algo a alguém. Então, você vai ter um objeto que não vai ter preposição, concorda comigo? Então, olha só, eu já consigo separar dois objetos aqui. Eu tenho a medalha, é um objeto, e aqui aos jogadores, um outro objeto. Aí eu te pergunto, qual é o objeto direto e qual é o objeto indireto? Medalha é o direto, indireto é o jogador. Isso, medalha é o direto, e aos jogadores ele é? Direto. Direto, não é isso? Então, que tipo de verbo é esse? É um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E quais são os verbos que me interessam para PA, para partícula apassivadora, para o C, para eu saber se o C é partícula apassivadora ou é índice de indeterminação do sujeito? Claro que nós memorizamos primeiro o VTD, porque é a maioria dos casos. Só que pode aparecer um VTD e tanto o VTD quanto o VTDI são capazes de gerar partícula apassivadora. Beleza? Então, é o que acontece aqui. Mas, claro, se você fizer a inversão, você chega nesse raciocínio, até de maneira bem mais rápida. Mas eu só estou aproveitando o exemplo para vocês verem o que é um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Não? Todo mundo já tá fera? Então, beleza. 9. Aquela triste notícia foi dada pelo pai. Opa, deixa eu até... Eu mexi aqui na configuração. Ô, cabeço. Eu coloquei a B. E aí? B de bola. Hã? B de bola. B de bola, né? Ó a estrutura, parece linda essa estrutura. Foi dada. Ó a locução verbal aí, ó. PA. Tá? PA na veia. Beleza? O estudante cortou-se durante o exercício. Essa é reflexiva. Reflexiva. Força, né? Essa é reflexiva aí com força. Beleza? Cortou-se. Tanto é... Mas beleza, vamos supor que você... nem lembra o que é reflexiva, né? Tenta fazer a inversão aí. O exercício... Cortou-se... O estudante... Não dá, né? Fica estranho, né? Você não consegue fazer essa inversão, né? Então, é reflexivo. Beleza? Tranquilo? Divulgou-se o novo Estatuto dos Idosos.
Eu coloquei C, C. passiva sintética. Também. Por causa Ah? do C, lá divulgou o C. É passiva sintética. Passiva sintética? Tá, quem fez a inversão aí? Pode falar para mim. E falar como que foi a inversão. Vixe. Como que faria a inversão? Seria o novo Estatuto do Idoso foi divulgado. Isso, né? Ah, por quem? Pode ser pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Assistência Social, entendeu? Pelo prefeito, pelo vereador, pelo presidente, pela reitoria, pela presidência da República, vários agentes da passiva. Mas isso não é importante. O que eu tenho que analisar? Né? Se esse C é PA, né? Se é partícula passivadora, ou é um índice, ou às vezes pode aparecer como reflexiva. Né? Eu só não gosto de falar que o C sempre assim, tem essa relação com o reflexivo, então você vicia procurar só o C, né? Vai ter uns outros casos aí, mas a grosso modo é isso. Ou o C pode ser o que vocês já viram aqui, né? Que o C pode ser PA, pode ser índice de indeterminação de sujeito, ou pode ser uma voz reflexiva, beleza? Então vamos lá. Eles se esqueceram dos bons momentos. Essa eu acho que vai dar divergência de gabarito. Vamos lá. Não. Essa daí ficou a letra Coloquei B. C. Eu C. coloquei D de Eu dado. coloquei B e C, não sei. Uai, não pode marcar duas, não. Eu acho que é C também. C. Uhum. Vamos lá, Eles gente. esqueceram dos Vamos lá. momentos, os bons Tá, vou dar um momentos. tempo para vocês mudarem. Tenta fazer a inversão. Os bons momentos foram esquecidos. Eles esqueceram. Ixi, não deu. Não deu, porque você vai ter que enfiar essa Então, preposição aí. Dos Eu acho bons que- momentos foram esquecidos por eles. Não dá. isso aqui é ser reflexiva. Reflexivo. Eu coloquei ativa. acho que é ativa. Eles se Eu coloquei esqueceram. ativa. Ativa. Dos bons momentos. Ativa. Muito bem. Por que é ativa? Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Eles se esqueceram dos bons costumes. Quem esquece, esquece Alguma de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém. Então, que tipo de verbo é esse aí? Verbo transitivo indireto. Indireto. E aí você pode partir para o abraço. Voz ativa. Tá? Ah, por que não é reflexiva? Né? Por que não seria reflexiva? Porque está falando, eles se esqueceram dos bons momentos. Né? Não está dizendo que um esqueceu do outro. Tá? Dá essa ideia? Não. Né? O casal esqueceu-se um do outro. Não é essa a ideia, é? Eles não estão sofrendo, praticando essa, não. Eles só praticam. Aquele pessoal lá esqueceu dos momentos. Então não tem essa reflexão aí, né? Não é reflexivo. Tá? E também ele não esqueceu de si mesmo, né? Que é reflexivo é quando você está com outra pessoa, você pratica, a pessoa sofre. A pessoa pratica, você sofre. Ou você mesmo vai lá e pratica em você mesmo, no caso de se cortar, né? Não dá essa ideia. Tá, professor, olha só a minha dúvida. Tem lá, ó, oração na voz reflexiva. A oração é composta por um verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo. Porque Ela vai está mudar o pronome. nativa, mas se tem o pronome oblíquo, por que ela não é reflexiva? É justamente por conta dessa ideia. E aqui, nem tudo você tem que analisar. Eles se esqueceram dos bons momentos, tá? Se eles se esqueceram, porque o que acontece? Na voz reflexiva, você é o agente e o paciente. Tem que aparecer o paciente, tá? Tem que aparecer o paciente. Então, você é agente e paciente ao mesmo tempo. Agora, vamos lá. Eles esqueceram, mas eles foram esquecidos? Não. Então, não tem o que se falar. Porque se eu pratico... Porque para ser reflexiva, cortar, ele se cortou. Eu pratico a ação de cortar e fui cortado.
Concorda comigo? Entendi. Agora, eles esqueceram, mas eles foram esquecidos? Tá, Não foram esquecidos, tá? entendi. Então, não tem essa reflexão aqui, beleza? Outro exemplo. Eles se abraçaram de maneira afetiva. Uma frase até próxima, e tem preposição, né? Mas, nessa frase, o que está acontecendo? Eu abraço e sou abraçado. Uhum. Eu amo e sou amado. Eu gosto e alguém gosta de mim, tá? Beleza? Então, tem que ficar atento, mas eu compreendo que é uma dúvida plausível. Igual você falou, poxa, mas se é ativo, se tem o pronome, tem todos os elementos da reflexiva, né? É essa a conclusão que você chegou. Poxa, tem todos os elementos da reflexiva, né? E ela poderia ser poderia. Ela poderia ser ativa e reflexiva. E é o que acontece na reflexiva, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma reflexiva aqui, ó. O estudante cortou-se durante o exercício, né? Você veja que ele é o agente e o paciente. Então, de uma certa forma, sim, está na ativa, né? Mas como ele está cortando e sendo cortado, é reflexivo. É como se, não sei se vai fazer sentido para você, Cris, é como se a reflexiva fosse um grau a mais da ativa. Consegue compreender assim? Consigo entender, mas aí a minha pergunta, ela pode ser na mesma oração reflexiva e ativa ou não? Ela só pode ser uma ou outra? Ele vai classificar como reflexiva. Não tinha entendido essa entendi. dúvida aí. Entendi agora. Não, Tá. embora ela passe, é como se fosse uma estradinha, né? Ele passa pela estrada da ativa, mas o destino final é uma reflexiva, né? Mas no caso aí eu entendi, ele é uma ativa mesmo, tá certo. Isso, mas ela tem todo, vamos pensar assim, que a reflexiva tem todos os elementos da ativa, mas o que diferencia ela de uma voz ativa é o sentido, né? Beleza? 13. O pelotão será comandado pelo sargento. O que vocês marcaram? D. D? D? Não, eu marquei analítica, tem o verbo ser lá, ó. Será Eu coloquei D, fiquei na dúvida. passiva analítica. Por que reflexiva? Eu não entendi. Nem eu. Então, Ela foi no chutômetro. será comandado. Ado, cada um no seu quadrado. Particípio. Ido. Particípio. Tem que ficar atento. Não, calma, ele está na 13? É. Nossa, e a 12? É uma voz ativa. Ativa. E por que? E a 11 era o que mesmo? A 11 você pulou. Eu pulei a 11. Passiva sintética. Passiva sintética. Eu falei errado, pera. A 13 eu coloquei B. Né? Que é o que a maioria aí colocou, passiva analítica, beleza? Alguém errou essa? A 14, essa eu quero ver. Quem acertou a 14 tá com a mão na caneta para assinar a posse. Eu coloquei C. Colocar-se-á o vaso sobre a mesa. Reflexiva. Eu também acho que é Tivemos reflexiva. dois gabaritos, reflexiva e passiva sintética. E aí? Reflexiva. Reflexiva. Eu fiquei entre a C e a D. Vamos analisar, vamos lá. Aí ficou confuso. Vocês têm que analisar com muita calma. Vamos lá, vocês estão pendendo muito para essa reflexiva aí, tá? Mas olha, a reflexiva você tem que praticar a ação e sofrer. Colocar-se-á o vaso sobre a mesa. Ao colocar o vaso na mesa, você está sendo colocado? Não. O agente está sendo colocado? Eu transformei ela. O vaso foi colocado sobre a mesa. Né? Coloquei O vaso assim? foi colocado sobre a mesa. Aí por isso que coloquei C. Sim, mas não é. O que é colocar-se-á? Mesóclise. Tá? Não tenha medo da mesóclise. Esquece esse A aqui, ó. É como se ele não existisse. Tá? Esquece ele. Tá? Ele está aqui para indicar futuro. E quando é futuro, a gente tem que usar essa mesóclise aqui. É uma coisa que a gente vai ver lá na colocação pronominal, mas eu já venho trazendo aqui, que é para você ver aonde que ele aparece. Mas esquece.
né? Passivo, Não, vazio, que ser vazio. partícula passivadora, sintética. Colocar-se o vaso, colocou-se, ó, vamos, porque aí está no futuro, né? Sempre vai ter essa estrutura, o verbo no Colocou-se o vaso sobre a mesa. no infinitivo e na mesóclise, né? Mas vamos esquecer o tempo verbal. Colocou-se o vaso sobre a mesa. O vaso foi colocado sobre a mesa, né? Passiva, sintética, com força. Eu só coloquei a mesóclise para você assustar, para te desestabilizar, né? Mas sempre tem em mente isso. Poxa, colocou o vaso na mesa. Quem praticou essa ação também foi colocado? Não, né? Você só coloca, você só pratica ali. Não foi. Você faz, mas não recebe essa ação de colocar, né? Então, tomem cuidado. Tá? 15. Todos os seus bilhetes foram rasgados por mim. Analítica. E aí? Analítica, aí, B eu vou de bola. Analítica com força, né? Foram rasgados. Ser mais ado. Ser mais dado, passiva analítica. É particípio, né? A menina se cortou com a faca. Opa! agora é dele. Agora sim. Opa, calma. Agora é reflexiva. Agora é né? reflexivo. Agora é reflexiva. Por quê? É ela que é a agente? Sim. É ela que é a agente. Sim. É ela que é a paciente? É ela que é a Sim. paciente. Tá vendo? Né? Então, tem elementos da ativa, porque você tem o sujeito agente. Só que, ao mesmo tempo que ele é agente, ele é paciente. Ele corta e é cortado. Beleza? Essa aqui sim. A vara alma, né? Reflexiva. Essa é reflexiva. Tá? Olha lá, vendem-se casas. Cansei de falar desse exemplo ontem. Vendem-se casas. Passiva sintética. Passiva sintética. Até decorou, né? Essa aqui você nem raciocina muito, porque você sabe que vender é um verbo transitivo direto e exige um objeto direto, e aí só pode ser PA, né? Mas vamos fazer o inverso. Casas São vendidas pela imobiliária. são vendidas por alguém. Sim. Beleza? Aqui, ó. Tá embaixo aí, ó. Casas são vendidas pela imobiliária. Que voz é essa? Analítica. Passiva analítica. Passiva analítica. Olha só agora, queridos, ó. Essa eu quero ver. 19. Os veículos se chocaram. Ah, essa sim, hein? Aonde está? Os veículos. Reflexiva. Essa não Reflexiva, tem né? como. Passiva. Uhum. Isso. Ele choca e é chocado. Sim. Concorda comigo? Ele bate e é batido, né? Ele sofre ao mesmo tempo que ele bate no outro, o outro bate nele. Eu Então, entendi. Tem que ter uma interpretação, então. isso, né? você tem que ter uma interpretação, tá? Uhum. Alguém tocou a campainha, Eu coloquei ativa. Ativa. sem medo de errar. Não tem nem particípio aqui. Ó, não tem particípio e não tem ser. Voz ativa, Uhum. né? Ó, os lutadores se abraçaram. É uma reflexiva, né? Reflexiva, exatamente. Ele abraça e abraçou e deu o abraço. É. Uhum. E tem alguns verbos que eles Quase acabam são sendo assim. reflexivos por natureza, concorda comigo? Porque, Uhum. a não ser que você abrace uma árvore, né? Tem esse pessoal que abraça a árvore e tal. Mas, assim, a grosso modo, né? Uhum. Você abraça e é abraçado. Você cumprimenta e é cumprimentado, né? Uhum. 22. Os torcedores comemoraram muito. Ativa. também. Ativa. 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 Não tem partícula, não tem o ser, não tem particípio, então é Uhum. ativo. Ativa. João come muito. A também. Ativa. Ativa também. Ativa também. Quem é que come? O João. E João. come em quantidade? Muito. Né? Uhum. Então, lembrando que muito aqui é o quê? Advérbio, está modificando o sentido do verbo, né? Ele não Advérbio é de intensidade. É isso, advérbio de intensidade. Muito bem, perfeito. 24. Paulo será eleito deputado pelo povo. Passiva analítica, B de bola. Isso. Esse tem até o agente aí, ó. B de bola, exatamente. Ó, será eleito. Apareceu a estrutura. E outra, aqui apareceu o agente, né? Uhum. Ó, você tem Paulo, que é o sujeito paciente, e quem que é o agente da passiva? O povo. Né? Uhum. Beleza? E veja que sempre aparece por alguém, pelo, né? Tá sempre aparecendo essa preposição ali. Finalmente, agora vamos ver essa aqui.
Vamos ver essa. 25. Finalmente, abriram-se as pesadas portas do templo. Essa é passiva Finalmente, analítica. abriram-se as pesadas. Passiva sintética. É, sintética melhor. Alguém discorda? Alguém tem um pensamento diferente disso? Não, Não. esporte do tempo. Tá certo, olha só. O sujeito é indeterminado na frase. Isso, o que acontece aqui, ó? Tá vendo que a gente vai colocando elementos para te assustar. Esquece esse finalmente aqui. Dá uma ideia de tempo aí, né? Mas esquece ele. Ó, vamos analisar só. Abriram-se as pesadas portas do templo. As pesadas portas do templo foram abertas por alguém, por Jesus, por José, por Maria, por quem que você quiser, tá? Uhum. Entendeu? Passiva Sintética. sintética. Tá? E outra, ó, concordância certinha, né? Abriram-se as portas, por pesadas portas, né? Tá no plural, verbo no plural, ó, show de bola. O técnico não foi demitido pelo clube. Meu Deus. Essa aí é B. Né? Analítica. Uhum. Eu até sublinhei o não aqui, né? Foi demitido. Ó a preposição Passiva aí, analítica. né? Passiva analítica. Necessita ser de manicures experientes. Essa eu quero ver. Passiva Essa sintética. aí. Sintética. Cadê? Qual que é Vai lá, mais um tempo, mais um tempo. Reflexiva. Eu coloquei. Não, é Reflexiva. sintética. Falou reflexiva. Necessita falou? experientes. É igual do aluga-se, não é? Pensa. É, passiva Essa frase, eu não consegui. Cadê a técnica? Cadê a técnica? Necessita ter manicures experientes. Quem Experientes tá não falando tem. aí? Peraí. Quem falou agora por último? Precisa-se, daí usaria. Não tem como inverter. Não Não tem tem como como. inverter. Quem mais concorda? Alguém mais? Então, eu acertei, eu coloquei D. É B. Hã? Não tem como fazer frase necessita de manicures. Necessita de Tá, manicures vamos lá. experientes. Tá. Experientes manicures. Pensar. Tem partícula C? Tem. Então, tem 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades? Ou é uma passiva sintética, concorda comigo? Aham. Pode ser que seja uma reflexiva, pode ser que seja um índice de indeterminação de sujeito. E se for índice de indeterminação de sujeito, é ativa. Ai, ai. Então, só não pode ser aqui passiva analítica, concorda comigo? Não Sim. pode ser passiva analítica porque apareceu o C aqui. Tá, vamos E não- pensar. Tá. Olha, faz a inversão. Eu Vamos não lá. consegui fazer Manicures inversão. experientes são necessitadas? Né? De manicures experientes são necessitadas? Não ficou legal a inversão. Né? Já é um indício que não é não voz é passiva sintética. Sobrou ativa e reflexiva. Vamos lá. Ativo. Você tem necessidade e é necessitado ao mesmo tempo? Não. Não. Não é essa a ideia, gente. Tá? Necessita-se de manicures. Tá? Quem necessita não tem reflexão aqui. Tá? É voz ativa. E outra coisa que denuncia: quem necessita de alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Voz ativa. Eu tenho aí um índice de indeterminação de sujeito. Quem necessita? Não sei. Eu já ia errar essa e feio. Então, tem que ficar atento. Então, é ativa? É voz ativa. Você viu a preposição aqui? Fica atento. Fica atento. Ó, baita na preposição aí, ó. As outras estruturas vêm. Foi demitido pelo, foi feito por, não sei o que lá, por, pelo. Aí vem aqui e mete um D. Tem que acender um alerta na sua cabeça. Opa, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. Né? Tá acontecendo alguma coisa diferente. Então, olha para a regência verbal. Quem necessita de alguma coisa. Opa! Então, se é objeto, o que é isso aqui? Um objeto indireto. Indireto. Tá? Beleza? Por isso que o verbo está no singular, ó. Tá vendo? Ó? Aí, quando você tem um objeto indireto aqui, pode estar no plural, no que tiver. Aqui vai ficar no singular, porque não vai ter concordância. É aquilo que eu falei, na língua não existe sujeito com preposição, não tem sujeito com preposição. Tá? Não tem. É proibido. Assim como toda sílaba tem vogal,
Não, o sujeito não pode ser preposicionado. Tá? 28. Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva sintética. Essa foi de graça, né? Isso aí não dá nem graça de fazer. É a D. Não é a única que tem C, Eu coloquei a D também. né? Essa aí não tinha como errar. 29. O agente da passiva está presente em, olha só, veja que é outra abordagem. Eu estou perguntando, vou diminuir um pouquinho. Aonde está qual é a frase que tem agente da passiva? Bom, você tem que pensar o seguinte: se tem agente da passiva, que tipo de voz que é? Voz passiva analítica. Analítica. Então vamos lá. Eu coloquei a C. Quem Eu também mais? coloquei a C. 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 Vamos analisar a letra Acho que é A. A. A cavalaria de São Benedito passou por toda a cidade. O verbo só tem um verbo passar. Não é porque tem a preposição por, que ela aparece quando você tem a locução, que é essa. Cadê a locução verbal? Não tem locução verbal. Só tem um verbo. Passou. Então não pode ser a letra A. Né? Não tem Por causa do possibilidade. por, eu achei que era. Não, mas não é o por que você analisa. É a locução verbal. O navio negreiro é. Beleza, até apareceu o verbo ser aqui. Mas cadê o particípio? Você não acha particípio aqui, ó. Né? Agora, a obra Lira dos 20 anos foi preparada. Olha o particípio aqui. Essa é Por verdade. Álvares de Azevedo. Muitos historiadores consideram o naturalismo em realismo avançado. Quem considera? Muitos historiadores, que é voz ativa na veia, né? Quem é que pratica a ação de considerar? Os historiadores. Então, aqui é voz ativa, você não vê particípio, você não vê C, é nada. Então, o gabarito aqui é a letra C de casa. 30, estamos chegando no fim, hein? Vamos terminar as 10 aí para a gente encerrar esse bloco aí de questões. Vamos lá, vou ir um pouquinho mais rápido, tá? Tá. Aqui tem um detalhe. Eu vou explicar essa um pouquinho lento, mas só para que vocês possam entender. O armazém fora destruído pelo fogo. Passando para a voz ativa, teremos. Quais foram os gabaritos? Me falem aí. Eu coloquei B. B de bola. B, quem B de colocou bola. outra coisa? Não, B de bola. B de bola? Porque que se você você tem que mudar o tomar? verbo, uma colocação do verbo tem a mesma colocação, se você mudar ele para um outro Mesmo verbo. tempo, isso, mesmo tempo verbal. Quem lembra? Urá, lembra do urá, que é o tempo do Kiko? Rá, pretérito mais... Isso não é mais não. Tá? Não lembra? Do urá? Pretérito. Pretérito mais que perfeito. Isso, pretérito mais que perfeito. Tá? Qual é a única que está no pretérito mais perfeito? A única que tem a terminação urá. Então, letra B. Beleza? Então, aqui é uma questão muito comum. Ele mescla dois assuntos. A conversão da voz passiva para ativa e tempo verbal. Então, ele mata dois coelhos com uma caixa d'água só, né? 31. O armazém seria destruído pelo fogo. Ó, lembra do Ria e do rei? Sim. Né? Para o rei, você dá presente. Então, futuro do presente. Ria, Destruirá. futuro Coloquei do D. pretérito. Então, tem que caçar a mesma terminação. Qual é a letra que tem a mesma terminação? D de dado. A D D de dado. Fogo, né? destruiria o armazém. Destruiria o armazém. Beleza. O armazém foi destruído pelo fogo. Passando para a voz ativa, Letra o A. fogo Destruiu o armazém. destruiu o armazém. Letra A. Então, vocês estão atentos a isso aí. Que bom. O armazém será destruído pelo fogo. Será. Letra C. A C. Hã? Destruirá. C. Letra C. 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 Muito bem. É isso aí. 34. O armazém era destruído. Essa eu quero ver quem acertou. Essa aí também, quem acertou, tá com a mão na caneta lá. O armazém era destruído pelo fogo. Eu coloquei o C. A C. C. Destruir. Destruía. Isso. Lembra que do vainha era? Vaia, inha, era? Vainha, ia, era? Era o quê? Pretérito Imperfeito, não me engano. imperfeito, né? Pretérito imperfeito.
Era é pretérito imperfeito. E quais são as terminações do pretérito imperfeito? Vá, ia, inha, era. Então, o único que tem ia, letra C. Uhum. Beleza? Vamos lá. 35. Em qual das alternativas o verbo está empregado na voz passiva analítica? D. D? Eu acho que é. Eu D coloquei ou na- B? Quem? Não entendi. D. D? Eu coloquei Eu D. coloquei a D também. D, né? Ó. Não era Verbo ser. pela O que que acontece aqui, ó? Tá vendo que tem umas palavras intrusas muitas vezes, ó? Ele coloca esse sempre aqui só para você não perceber que é uma locução verbal aqui, ó. Mas o Ó, mas era eu percebi, Mas o você é- acredita? conduzido, mas ele coloca só para sacanear, tá? Ah, é? Coloca só para sacanear para que você não consiga fazer a ligação do era com conduzido, né? Sim. Letra Eu D. lembrei disso aí que você falou. Eu Acho que lembrei. alguém falou Eu isso não aí. olhei para esse sempre, fui direto, não era. Tá. Eu pulei ele. Vamos lá. Quantas vozes nos verbos? Marque VA para voz ativa, VP para passiva, VR para reflexiva. O gato e rato, eternos inimigos, feriram-se dolorosamente durante a madrugada fria no beco dos 13. O rato feriu o gato feriu o rato. Que voz é essa? VR, não é? VR, sem medo. O gato e rato, eternos inimigos, feriram-se dolorosamente. Então, o gato feriu o rato e o rato feriu o gato. Então, o gato fere e é ferido. O rato fere e é ferido. Beleza? Voz reflexiva. Ela olhou-me com muita doçura. Afinal, acabara de descobrir que éramos irmãs. E aí? Ela olhou-me. Ficaram Vai deu ser VA, medinho, ficou com medo, estremeceu, porque apareceu o me aí. mas também E faz olha só, mas vamos pensar. Olha alguma coisa. Quem olhou? Ela. Foi ela que olhou, ela que praticou a ação? Ela olhou-me. Sim, se ela praticou a ação, já era, é voz ativa. Mas vamos analisar essa frase. Ela olhou. Quem olha, olha alguém. E olhou o me aí. O me é. Depois a gente vai aprender que, nesse caso, ele é um objeto direto. Tá? Sem problema nenhum. Ela olhou-me com muita doçura. Voz ativa. Mas se você não soubesse, passa para a próxima. Não se fabricam mais produtos de grande durabilidade. E aí? Essa Produtos de grandes durabilidade não são mais fabricados pela indústria. Dá certo? passiva. Tá? Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Tem todos os elementos de que aí? Passiva. Passivo. O que que aconteceu aí? O não que está atraindo esse pronome, tá vendo? O não fez com que o pronome viesse para trás do verbo fabricar. Mas está perfeito. Ó, produtos no plural, verbo no plural. Esse aqui é o tipo de frase mais difícil. Por quê? Ele traz o ser para trás do verbo, né? Já assusta o aluno que só deu uma lida, porque ele vai ver os exemplos na internet só com o ser na frente do verbo. Então, ele já vai tomar um susto. Ele fala, não tem nada a ver, não é nem voz passiva aqui. Mas o verbo só foi para trás por conta da presença do não. Tá? Mas ele continua podendo ser partícula passivadora sem problema nenhum. Tá? Aí o que ele coloca aqui? Ó, o mais, né? Ele coloca mais, já para você não perceber a relação. Porque se ele monta assim, ó, fabricam-se produtos, produtos são fabricados. Então você faz a inversão ali e já era. Só que ele vai adicionando palavras, porque ele sabe que você vai fazer a inversão para você errar, né? Por isso que o problema do macete é aí, ó, né? Você fica só ficcionado no macete, aí numa frase dessa, você não sabe o que é verbo transitivo direto, você não sabe o que tem essa atração aí você erra tudo. Então, é importante os macetezinhos? Sim, é importante, né? Mas quando você tem uma base boa, se você não tem uma base boa, só acerta o que exatamente der certo o macete. O que não der, fugir um pouquinho, colocar uma palavrinha a mais, pronto, você já fica com medo. Beleza? 37, assinale. Tá. E aí a correta, qual que é? Esqueci de falar, né? A primeira, o que foi? Reflexiva. A segunda, ativa. E a última, passiva. Então, foi a C, né? Isso? A letra C. Tá.
Beleza, 37, estamos chegando ao fim. Assinale a alternativa em que há presença de verbo na voz passiva. E aí? O atirador novato acertou a ave, voz ativa com força, né? O atirador acertou a ave, sem chance de ser voz passiva. Os animais comeram toda a ração, voz ativa. Quem é que comeu? Os animais. Os professores de gramática ensinam jovens. Quem ensina? Os professores. Então, tudo sujeito ativo aí. A B. Sobra B, né? É. Sobra B. Organizou-se nova atividade para os alunos. E aí? As novas atividades, né, foram organizadas para os alunos. Beleza? Daí a gente consegue fazer a inversão de boa. Mas também, as outras, está bem evidente que é tudo voz ativa aí, né? Sim. 38. Em qual alternativa o verbo se encontra na voz ativa? Agora é voz ativa, né? Coloquei a D. Hã? A D. Eu coloquei a C. C. Vamos lá. Então, vamos lá. A proteção do meio ambiente não tem entrado na pauta dos atuais governantes. Tá. Quem colocou a C? A Cris. Eu coloquei a C. Tá. Depois eu vou te perguntar por quê. Mas vamos analisar as outras. Mas tá legal. Em nossas escolas, não se incentiva a proteção do meio ambiente. Opa! Tá vendo? Esse triozinho aqui, não tenha medo dele. Esse C só veio para trás, por quê? Porque o não tá ali, tá? Então, incentiva-se a produção. A produção é incentivada. Opa, apareceu incentivado, ó, locução verbal. Então, não pode ser a letra A, certo? B, a proteção do meio ambiente deve ser incentivada pelos governantes. Não é isso? Também é passivo, né? Deve ser incentivado. O ser mais particípio. Aqui é voz ativa. O agente. Letra D. O assunto de proteção ao meio ambiente é discutido. Verbo ser mais particípio. É verdade, também, é verdade. Né? Então, só sobra a letra C. Mas aí você vai falar, poxa, mas tem o tem e o particípio. Mas o que eu estou falando para você? Verbo ser, tem aquela listinha lá, não tinha verbo tem. Então, aqui é uma pegadinha. Então, você vai memorizar, fazer coração, marcar asterisco. Ter ou haver. Então, tem entrado, havia entrado, não é voz passiva. O ter e o haver com particípio não é voz passiva, é uma pegadinha, tá? Porque você está acostumado a procurar o verbo ser e um particípio, aí ele vem e joga. Tem entrado. Não. O tem não faz particípio. Nem o tem, nem o haver. Tá? Então, memoriza. O verbo ter e haver não fazem voz passiva. Não fazem voz passiva. É uma pegadinha. Tá? 39. Muito bem, Cris. Tá com a mão na caneta. Leia. Encerraram-se, depois de um mês, as buscas ao corpo do jornalista da TV Globo, Tim Lopes. Essa aqui é bem complexona, né? Bem grandona. Depois de analisarem os fragmentos de ossos, precisou-se apenas de uma costela para o DNA do repórter. Confirmou-se assim a morte de Lopes aos 51 anos. Essa é uma questão difícil, porque são várias orações, tá? São várias orações, e ele quer saber. Aí as alternativas falam 2 formas verbais na passiva e 2 na ativa, 3 na passiva e 1 na ativa. Olha lá, 3 na ativa e 1 na passiva, 1 na passiva, 1 na ativa e 2 reflexiva. Então vamos analisar caso a caso aqui, beleza? Vamos pegar o primeiro verbo, ó. Encerraram-se. Esse depois de um mês está enchendo linguiça. O que você tem que observar é o depois aí, ó. Encerraram-se as buscas. As buscas foram encerradas por alguém. Concorda comigo? Então, encerrar é o quê? Passiva. Passiva sintética, né? Vamos para o próximo verbo, ó.
Depois de analisarem os fragmentos de ossos, precisou-se. Tá, depois de analisarem os fragmentos. Aqui tem um verbo, ó. Analisarem os fragmentos. Vocês acham que está em que voz? Ativa. Ativo. Ativa. O sujeito está indeterminado? Tá indeterminado, está na terceira pessoa. Mas é ativo. Alguém analisou esses fragmentos aí, concorda comigo? Uhum. Né? Beleza. Aí depois tem precisou-se. Olha o verbo precisar. Aí ele coloca o apenas para você não enxergar de uma costela. Precisou-se de uma costela. Baita verbo transitivo indireto aí, ó. O que é isso aí? Índice de indeterminação de sujeito, voz ativa. Então já tem 2 na voz ativa já, Também? né? Ativo? Mas lógico, gente. Precisou-se de uma costela. Se é Tem verbo preposição. transitivo indireto, se tem preposição, É. ativa, tá? Confirmou-se a morte de Lopes. Tira esse assim aí. Confirmou-se. A morte de Lopes foi confirmada por alguém. Peraí, professor, só um pouquinho. Voltando lá, precisou-se apenas de uma costela. O senhor falou que tem a preposição de, certo? Sim. É ativa. Não vai achar que é precisou-se apenas. Esse apenas está aqui só para te enganar. Tá, mas aí lá no texto que o senhor deu lá, a voz passiva sintética é o pronominal. Os exemplos estão lá. Comeu-se o bolo de chocolate. Mas comeu o bolo. O de chocolate é porque aí tem 2 objetos. Tá? E esse de, não é nem 2 objetos, desculpa. Esse de chocolate é uma característica do bolo. Mas o que ele comeu foi o bolo. Aí o complemento, tá, vamos lá. Pode falar aí essa frase aí que eu já coloco ela aqui. Não é toda preposição, é que assim, preposição ela tem várias funções, tá? Ela não é só objeto indireto. Ela tem várias funções. Lembra lá, cor azul do mar. Tá vendo que essa preposição aqui, ó, deu uma característica para azul. Que tipo de azul que é? O do mar. Tem alguma coisa a ver com o verbo aqui? Não. Não tem nada a ver com o verbo. Ela está aqui só para qualificar esse azul. Mesma coisa se eu escrevo bolo de chocolate. O que é esse de chocolate? Está dando característica para o bolo, que ele é de chocolate. É uma locução adjetiva, né? Uma locução, ó, de chocolate. É que não tem como você falar bolo chocolateiro, né? Mas é um adjetivo. Então, quando eu falo assim, ele comeu-se o bolo. Beleza. Quem que eu tenho que analisar? O verbo comer. Quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? O bolo. Agora, o bolo pode ser de chocolate. Pode ser um bolo de morango. Então, esse de morango não tem nada a ver com o verbo. Entendi. Tem a ver com o substantivo. Tá ok. Beleza? E é o que acontece aqui na nossa frase, ó. Precisou-se de quê? De uma costela para o De DNA. uma costela. Aí falou a finalidade disso aí, para o DNA. Mas o que interessa para você é só de uma costela. Então, você pode fazer assim, é pirar, né? Falar assim, tem uma preposição aqui e tem outra preposição, aí são 2 objetos. Não, calma. Nem tudo é objeto, ou nem tudo por exemplo, objeto. Nem sempre quando tiver a preposição é objeto indireto. Não, tem outras circunstâncias, né? Tem outras circunstâncias, beleza? Mas aqui, o que ficou evidente? Que quem precisa de alguma coisa. Nesse caso, foi de uma costela, né? E aí, se tem preposição, não tem como ser voz ativa ou voz passiva. Tem que ser voz ativa. Então, primeiro, encerraram-se as buscas. Beleza? Aqui não tem preposição, né? E você consegue fazer inversão. As buscas foram encerradas por alguém. Beleza? Voz, uma na voz passiva. Analisaram os fragmentos, voz ativa. Então, já tem uma na passiva e no ativa. Precisou-se de costela, ativa. Então, você tem uma na passiva e 2 na ativa. Aí, confirmou-se a morte. A morte de quem? De Lopes. Aqui é a mesma situação do bolo lá, né? Comeu o bolo, mas era um bolo de chocolate. Aqui confirmou o quê? A morte, mas pode ser do rei, da rainha, do presidente, do João, da Maria,
Então, vai ser a Entendeu? letra C. Então, são três Isso. formas verbais na voz ativa e uma na passiva. Como é que é? Tá, vamos analisar essa É última aqui. letra A. Isso, Ah, duas não na é? passiva e duas na ativa. Ó. Essa Duas na última é ativa. passiva. Ah, é passiva, a última, isso mesmo. Essa última é passiva. Duas Duas na passiva e duas passiva, duas ativas. na ativa. Isso. 40, a última. Para encerrar com voz reflexiva. Olha que lindo. A opção que apresenta a voz reflexiva é Coloquei a D. D de dado. D de dado. Quem mais? D de dado. D de dado, né? Ele encara e é encarado, né? Beleza? Com isso, encerramos as nossas 40. Ó, foi 40 questões, hein? Muito bem. Quantos sobreviventes ficaram aí na live? 10, continuaram os 10. nós. Eu acertei bastante, eu só errei 6. Muito bem, 10 pessoas aí. Que é normalmente o nosso grupo, que é provavelmente o grupo que vai continuar, né? Tá, deu algum probleminha? Deixa eu só parar a gravação. Parei a gravação, porque quem